Olá, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é o Almirante Gouveia Melo, coordenador do Grupo de Trabalho para a Vacinação contra a Covid-19. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. A primeira fase da vacinação deveria ter terminado no plano inicial hoje, no final de março. Quando é que afinal vai terminar e quando é que vão estar vacinados todos os idosos com mais de 80 anos e todas as pessoas com doenças de maior risco? De acordo com as nossas estimativas, a seguir à segunda semana de abril. Portanto, nós estamos a fazer um esforço muito grande para que até dia 11 de abril, que é a segunda semana de abril, a maior parte dos idosos, quase praticamente 100%, dos idosos com mais de 80 anos e das pessoas com as comorbilidades tipo 1, da fase 1, também estejam todas vacinadas, a 100%. Claro que nunca se garante 100%, porque há sempre umas bolsas de pessoas que ficam para trás, porque não se conseguiram contactar ou porque escaparam, digamos, ao nosso processo de chamamento dessas pessoas. E como é que vão resolver essas bolsas? Temos um processo mais fino, com a ajuda das autarquias, dos próprios centros de saúde, de tentar chegar a esses idosos que estão ou acamados, ou que estão isolados, ou que são info-excluídos e não os conseguimos contactar. Mas nós já temos contactado muita gente dessa. Portanto, temos estado a recuperar para o processo de vacinação muita gente dessa. Os... Digo, ia dizer também que o cálculo dos 100% é um cálculo com base estatística da população relativamente a censos de 2019. Se calhar temos muito menos já nesta faixa etária, muito menos gente do que estava no censo de 2019 e, portanto, nós podemos estar a lidar com listas não atualizadas. Com listas, grande parte atualizadas, mas com uma margem não atualizada, com uma pequena margem não atualizada. Eu tenho o relato das ARS, portanto, das Administrações Regionais de Saúde, que já começam a ter dificuldade, alguns ACEs já começam a ter dificuldade em encontrar pessoas acima dos 80 anos. Apesar de haver ainda muita gente noutros, portanto, nos ACEs mais populosos ainda não há esse problema. Mas naqueles ACEs menos populosos já não encontram pessoas com mais de 80 anos para vacinar. Os ministros da Educação e do Ensino Superior insistiram sempre que as escolas são lugares seguros. Apesar disso, foram colocados 280 mil professores e funcionários à frente de milhares de doentes da primeira fase que ainda não estão vacinados, como cardíacos e doentes renais e pulmonares graves. Os próprios peritos da Comissão de Vacinação da DGS contestam esta decisão. Como é que se justifica a inclusão deste novo grupo nos prioritários, na primeira fase? Quem é que tomou a decisão, afinal? Bem, eu acho estranho que os peritos contestem a informação que me está a dar, que os peritos contestem, os peritos da DGS contestem portanto, esta prioridade, porque a prioridade vem da DGS. Portanto, a DGS é que define as prioridades. Nós cumprimos um plano de acordo com prioridades definidas pela DGS. Mas também é importante refletir um bocado sobre isto. Nós, o que fizemos foi, nós temos a necessidade de ganhar resiliência no Estado para que o Estado consiga dar respostas durante a pandemia, nomeadamente, por exemplo, na área da saúde, isso foi evidente, mas também há outras áreas em que o Estado tem que continuar a dar resposta, e o ensino é uma delas. Mas, por outro lado, temos que privilegiar, enquanto as vacinas são escassas, e concentrar o máximo número de vacinas na população mais fragilizada e, portanto, mais idosa, porque as duas coisas coincidem. Mas a questão aqui é que os professores e os funcionários foram incluídos na primeira fase. Sim, mas deixe-me concluir, se não se importa. Portanto, o que é que nós fizemos? Uma regra relativamente simples, que 90% das vacinas que estavam disponíveis iam para acelerar este processo de salvar vidas, ao fim e ao cabo, para este objetivo de salvar vidas, que é a população mais idosa e a população com doenças. E 10% para ir ganhando a resiliência do Estado. O que acontece é que os 200 mil professores que vão ser vacinados, portanto, nós fizemos agora uma experiência, não é, com os professores. São 200 mil ou 280? São 280 no total. Mas a grande tranche, que são os 200 mil, é precisamente no fim de semana de 11 de abril. Ou seja, quando em princípio a fase 1
está praticamente fechada, porque já atingimos os tais 100% dos dois outros grupos, dos mais Os 80. doentes graves já estão também Sim, vacinados. estes da fase 1, depois há outros doentes que terão que ser também atendidos. E é, nessa fase, e é precisamente nessa transição que nós vamos fazer, portanto, este aumento na resiliência que tem a ver com os professores. Por outro lado, há aqui um fator importante. Nós estamos a preparar-nos para uma fase massiva de vacinação e temos que testar sistemas massivos de vacinação. Então os professores são utilizados para este teste? Os professores também servem para testar todo o sistema, porque os sistemas não se inventam e não se criam por decreto-lei, não é? Claro. Os sistemas têm que ser testados. Nós testámos um sistema em que vacinamos 62 mil pessoas num dia e agora vamos ter que vacinar 100 mil pessoas no outro dia e depois são 100 mil pessoas todos os dias. E estas coisas é uma escadaria que se vai subindo e que tem que subir esses degraus e temos que fazer estes testes. Portanto, o plano é um conjunto de todas estas coisas, de uma necessidade de focar grande parte ou a maioria das vacinas no grupo prioritário, mas também de ir ganhar resiliência ao Estado e preparar os próximos As passos. pessoas perguntam, e a resiliência fora do Estado? É uma pergunta que... Pronto, é uma pergunta. A resiliência fora do Estado vai ser ganha com a vacinação por faixas etárias. Portanto, o que é que está em causa para a segunda fase? Neste momento está-se a discutir com a DGS se devemos ou não continuar a ter grandes grupos, por exemplo, diabéticos, hipertensos, podem ser 3 milhões de pessoas, Pois é. e estão muito correlacionados com a idade, se não devemos fazer esse grupo por idades, e portanto, ao fazer o grupo por idades, também estamos a fazer as doenças que estão muito relacionadas com a idade. Portanto, estamos, ao fim e ao cabo, a combater com uma estratégia as duas coisas em simultâneo e ir buscar são pessoas menos idosas que teriam que esperar muito tempo na regra das idades, mas que têm doenças que podem ser muito críticas face Ou seja, a isso este vírus. implica ter em paralelo um critério único da idade e simultaneamente estudar Exatamente. essas doenças tipo os transplantados. Exatamente. Ou seja, que parece-nos que é mais justo, porque o critério de idade acaba por, nas doenças que são muito genéricas, que estão muito presentes na população, estatisticamente, essas doenças são atacadas quando nós atacamos o critério de idades, porque as duas coisas estão correlacionadas. As pessoas mais doentes são as pessoas mais idosas, têm mais doenças. Portanto, ao fazermos o ataque por idade, estamos a resolver esse problema. Mas a exceção deve ser para outros pequenos grupos que têm doenças raras ou doenças muito específicas, mas que podem atacar jovens e que, esperando no critério de idade, teriam que esperar 4 ou 5 meses. Quando é que será tomada essa decisão, que no fundo implica aqui uma mudança de orientação do plano, não é? Essa decisão está a ser feita neste momento, enquanto estamos a falar, não é? Estas decisões estão a ser tomadas, isto claro que são decisões que implicam alguma reflexão e há quem diga que o plano está a mudar. Os planos têm que mudar, porque se os planos não mudam, significa que o mundo não muda. Aconteceram muitas coisas desde o plano inicial. Aconteceu... Estamos à espera de muito mais vacinas, vieram menos vacinas, de repente vêm muito mais vacinas. Ou seja, houve uma distribuição irregular. Se tivessem havido muitas vacinas de forma regular ao longo do período, era um plano. O que nós tivemos que nos adaptar é a uma fase em que há muito poucas vacinas e, de repente, há um marmoto de vacinas. Exato. E, portanto, nós passamos de uma fase de poucas vacinas para um marmoto de vacinas quase de um dia para o outro. Portanto, num intervalo de 2 ou 3 semanas. E essa adaptação requer adaptações ao plano. Portanto, Claro. não se pode pensar que os planos são imutáveis. A realidade não é imutável. E os fatores exógenos, portanto, os fatores externos, condicionam os nossos planos e a nossa organização interna. Tem confiança que o que chama de marmoto de vacinas vai mesmo chegar agora em abril? Ou pode ainda haver aqui adiamentos? Vamos ver, eu tenho que pensar e preparar-me com os dados que me são fornecidos. Se os dados, entretanto, se alterarem, e é sempre um se não houver um marmoto, tem que se readaptar outra vez o plano. Agora, não posso dizer assim, bem,
Vão chegar 9 milhões de vacinas no segundo trimestre. Sim. E no primeiro trimestre chegaram 2 milhões de vacinas. Estavam previstos 4 milhões. E estavam previstos 4,4. E vão chegar 9 milhões de vacinas, eventualmente, porque há esforços europeus nesse sentido, ainda vão ser reforçados esses 9 milhões. Portanto, se isso for reforçado, nós não podemos estar a fazer um progresso tipo filigrana. Agora são 2 aqui, agora são 10 ali, agora são 1000 aqui. Temos que fazer, é um progresso numa outra estrutura completamente diferente. É o progresso em que a rapidez da administração da vacina, o ritmo da vacinação é a coisa mais importante. E, portanto, eu não devo depois criar dificuldades a esse ritmo, porque senão começa a acumular vacinas. Isso é que é inaceitável. Ficar com as vacinas em armazém, porque o meu processo é de tal maneira complexo e tenho que andar à procura de tantos códigos das doenças e disto e daquilo que não consigo avançar 100 mil a 120 mil pessoas todos os dias. Ou seja, a vacinação por grupos, seja de doenças, seja de outro tipo, dificulta a rapidez da vacinação muito mais do que uma vacinação etária. Claro que sim, porque a organização muito complexa, cheia de regras, dificulta toda a logística e toda a eficiência do processo. Claro. Quando a velocidade é importante, o que é importante é a logística e a eficiência do processo. Porquê? Porque depois dessas pessoas, a diferença entre terem sido vacinadas através de critérios de grupos ou vacinadas por critérios etários num processo muito mais rápido é uma questão de dias. Agora, não é uma questão de dias, é se eu tentar fazer o contrário. Porque depois fica a maior parte da população à espera que resolve estes pequenos grupinhos todos e a acumular vacinas. Isso é que não faz sentido nenhum. E na última reunião que decorreu no Infarmed, uma das questões que foram salientadas por especialistas de saúde pública foi a necessidade de vacinar as pessoas entre os 40 e os 60 anos que têm a idade ativa e que com o desconfinamento vão passar a circular ainda mais. Com uma vacinação por idades, chega-se mais facilmente a essas pessoas? Chega-se mais rapidamente, porquê? Porque a estratificação etária do nosso país é uma espécie de um balão, não é? É uma pirâmide. E nós, ao atacar de cima para baixo o balão, não é? Enfrentamos primeiro grupos menos populosos e depois grupos mais populosos. Onde é que está o grupo mais populoso? É precisamente nessa faixa etária onde as pessoas trabalham e que se movimentam na sociedade. E por isso é que portanto, há um combate, não é? Que tem que tem uma ordem logística por trás, não é? Que tem uma ordenação logística, ou que tem uma razão logística por trás de eficácia e de eficiência. Depois pode haver um outro combate que tem pequenos casos, não é? Eu chamo o combate aos pequenos casos, em que andamos a focar-nos a atenção aqui no grupinho A, depois no grupinho B, e o grupinho A não pode avançar antes do grupinho B, e o grupinho B não pode avançar antes do grupinho C. E organizar um processo assim, com vacinas a chegarem a 9 milhões em 3 meses, o que vai acontecer é ficarmos com as vacinas armazenadas. E essas vacinas poderiam estar a dar proteção a pessoas. Portanto, Mas como é que isso vai ser feito? Já disseram que vão criar um site, não é? Para as pessoas se inscreverem, auto-inscreverem. Mas isso não vai gerar... Porque serão as pessoas com mais iniciativa, se calhar mais jovens, que vão inscrever-se primeiro, percebe? Não, porque a auto-inscrição vai ser feita por faixas etárias. Okay. De X em X tempo, abre uma faixa etária para inscrição. E claro que as pessoas que não se inscreverem, os sistemas centrais vão tentar agendar essas pessoas. Portanto, os dois métodos vão continuar a existir. Okay. Um sistema central que vai à base de dados da saúde e que está permanentemente a ver quem é que ainda não foi chamado. E tenta chamar essas pessoas ao processo de vacinação. E, por outro lado, um processo que facilita imenso o processo, como compreenderá, não é? Que é as pessoas autoagendarem-se, porque... Escolherem, as pessoas vão poder escolher a data vão e a hora. escolher a data e vão escolher o local. O local. O local também. O local, porque isso facilita imenso o processo. A minha preocupação é, imagino que... É mais cómodo para as pessoas. Sim, sim, além de ser mais cómodo, eu vejo Também isto é mais como... prático. Eu tenho 100 mil lugares para encher todos os dias. E em vez de andar à procura de 100 mil pessoas para encher os lugares, eu espero que haja pessoas, porque há 7 milhões de pessoas que querem encher esses lugares. Não é? É quase um estádio de futebol, não é? Pronto, eu quero... Até mais. Eu quero que essas pessoas se cheguem à frente e de forma proactiva
tentem preencher os Mas quando é lugares. que isso vai começar, especificamente? Tem Isto, ideia? em princípio, o primeiro teste será na terceira semana de abril, mas isto tem que entrar em produção. E começa com a faixa etária Vai dos começar, 70 é a faixa etária que na altura tiver por preencher. Não é? Nós vamos começar, se as normas assim o ditarem, porque, como digo, não sou eu que faço essas normas, isso é uma questão de saúde pública e é a DGS, com o respeito todo que eu devo à DGS, porque tem feito um trabalho extraordinário. Se as normas assim o ditarem, portanto, nós ainda temos 15 dias para ir continuando a responder às pessoas mais idosas, não é? Dos 80 anos para baixo, e depois, quando esse processo estiver totalmente montado e as vacinas começarem a chegar em quantidade, eu presumo que estarão na faixa dos 70, 60, e depois 50, e depois 40, e até acabarmos a população. Mas para encher esses autocarros, usando a sua expressão, precisa de pessoal que ajude a encher, ou seja, são precisos enfermeiros, médicos. assistentes. Tem essa. O Primeiro-Ministro já disse que não irão faltar meios, o Sr. Almirante também já disse que provavelmente é preciso ir buscar fora do Serviço Nacional de Saúde. Tem essas contas feitas? Quantas pessoas é preciso ir buscar dentro e fora do Serviço Nacional de Saúde? Nós temos as contas feitas de quantas pessoas precisamos para o processo. Nós precisamos de cerca de 2.500 enfermeiros, 400 médicos e 2.300 auxiliares. Isto, grosso modo. Claro que este processo pode sofrer ajustamentos em função do tipo de respostas que vão ser montadas depois nas ARS. E também já sabemos, por ARS, quantas pessoas é que precisamos. Portanto, o Sistema Nacional de Saúde, nos cuidados primários de saúde, tem cerca de 9.000 enfermeiros. É aceitável usar 20%, até 20% desses enfermeiros no processo de vacinação. Portanto, 1.800 enfermeiros. Faltam 700. Faltam 700. Portanto, de qualquer forma, os cuidados primários de saúde também têm que recuperar muito deste processo pandémico, Claro, estão a tratando de outros recuperar a casos atividade assistencial. da atividade assistencial. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer é, entre 1.000 a 1.500 profissionais do Serviço Nacional de Saúde para enquadrarem a resposta, porque a resposta requer sistemas informáticos da saúde, requer uma data de responsabilização até no processo, para enquadrarem e depois ir buscar outros enfermeiros. Estes enfermeiros são pessoas que ou não estão empregados ou que estão a sair agora das escolas de enfermagem, são enfermeiros que estão a acabar a sua formação, ou então enfermeiros em horários extraordinários, que claro que Mas deverão então ser significa remunerados. que Não é? podem utilizar estudantes de enfermagem ainda? Não é estudantes, pessoas que estão a sair agora, que estão a passar Sim. da fase digamos, do ensino para a fase profissional. Não é? Vão Já acabar, terminaram, sim, sim. vão terminar e, portanto, ainda são em número significativo. E, portanto, aqui não há nenhuma restrição de nenhum foro psicológico. O que é preciso é encontrar soluções. Seja fora do SNS, seja com horas extraordinárias. Exatamente. Dentro do SNS, com horas extraordinárias do SNS e fora do SNS. E eu tenho estado em conversação com o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde tem-me dado todo o apoio nesse sentido. Portanto, essa organização está a acontecer também enquanto estamos aqui a falar, portanto, estamos a trabalhar nisso. Também já tem sido dito que os farmacêuticos podem ser parceiros neste plano, mas podem ser parceiros como? Com vacinação nas farmácias ou sendo parceiros contratados para os postos de vacinação? Pois. Porque como exige a presença de um médico, presumo que não pode ser nas farmácias, não é? Vamos lá ver. E também a logística das vacinas não é fácil de levar às farmácias. Em último caso, se precisarmos das farmácias, teremos que encontrar a forma de poder vacinar nas farmácias. Mas será sempre o último caso, não é? Sim, será em último caso. Vamos lá ver. Se nós não conseguirmos dar resposta, o facto das farmácias estão distribuídas pelo território nacional e serem, portanto, em que já se administram uma data de injetáveis, e, portanto, é fácil, se calhar, escalar aí a resposta do que estar a inventar uma nova resposta. E, portanto, Os médicos questionam essa resposta dizendo que as orientações da DGS implicam que um médico esteja presente por causa das reações as adversas. orientações da DGS estão sempre em evolução, como é evidente. E Claro. se assim for necessário, claro que as farmácias, ao entrarem no processo, têm que obedecer aos critérios da DGS. Terão
os médicos, os enfermeiros ou os farmacêuticos, de acordo com as normas da DGS. Portanto, quem vai normalizar isso é a DGS. Eu já pedi para começar a ser feito este trabalho, porque pode ser útil, não é, para o futuro. Os farmacêuticos, como farmacêuticos, podem ser úteis, por exemplo, na preparação de vacinas. Em vez de estar a usar enfermeiros na preparação de vacinas, posso usar farmacêuticos na preparação de vacinas. Aliás, são mais, se calhar até estão mais habituados a fazer esse processo, porque tem muito a ver com a parte também dos medicamentos. Portanto, tudo o que for possível fazer para encontrar as melhores sinergias e a melhor eficácia, que é a resposta, e eficiência, nós estamos a tentar fazer. Portanto, não há, digamos, nenhum constrangimento, como digo, psicológico ou doutrinário sobre isso. Mas não estão a pensar utilizar eventualmente voluntários neste processo? É muito difícil, sabe? Porque nós vamos usar, quer dizer, voluntários para ajudar as pessoas a orientarem-se dentro do centro de vacinação e acompanhar as pessoas, sim. Pois. Eventualmente bombeiros, se estiverem disponíveis, mas depois temos que eles também têm a época de incêndios. Portanto, funcionários das autarquias, porque os autarcas têm, de forma muito positiva, têm respondido a este processo, tudo sim. Mas há aqui uma coisa que é preciso considerar, é que isto são 7 dias por semana, durante 4 a 5 meses, constantemente. E, portanto, isto não é Tem com que ter voluntariadozinho, profissionalismo. não é com voluntariadozinho que se faz, não é? Isto é profissionalismo a sério, não é? E com as folgas câmaras? necessárias. As autarquias estão a colaborar de uma forma adequada? Sim. Como é que está a decorrer esse processo? Claro, há boa vontade das autarquias. Isso é inquestionável. Portanto, todas elas querem fazer parte do processo e querem ajudar o processo. Às vezes há ideias mais para a direita ou mais para a esquerda, não em sentido político, não é? Em termos de soluções, não é? Sim. Mais para um lado, mais para o outro. Claro que nós normalizamos as ideias. Porquê? Porque as ideias têm que responder a critérios de saúde pública e depois também a critérios de eficácia e de eficiência, não é? Claro. Pronto, normalizamos as ideias para depois não aparecerem ideias muito Díspares, selvagens, não é? Muito selvagens em termos das suas soluções, mas dentro desse quadro normativo também há alguma flexibilidade, não é? Para os autarcas também se poderem adaptar face às instalações que têm e às características da população que é servida. Isso significa, por exemplo, que num local, numa autarquia, pode ser organizada uma vacinação num centro em drive-thru e noutra não? Numa forma convencional? Pronto. A questão do drive-thru, o único problema que tem é que a norma exige que as pessoas tenham um tempo de vigilância após a vacina. E Pois. no drive-thru é uma coisa complicada de fazer. Mas se me provarem, não é? E se me demonstrarem que conseguem montar esse sistema de vigilância, não é? Após a vacinação, que são 30 minutos, através de um drive-thru, que estão lá 200 carros, não é? E depois a pessoa se sente mal, põe o braço de fora e vai a correr para lá um enfermeiro e um médico. Portanto, mas se me encontrarem soluções que sejam execuíveis e adequadas, eu não tenho nenhum constrangimento doutrinário. Quer dizer, é como Mas digo, não acha que algumas autarquias estão a ser muito voluntaristas, elas próprias já estarem a contratar profissionais de saúde? Vamos ver, esse voluntarismo é positivo para o processo. Não é? Se estão a contratar profissionais e estão a ajudar, eu só tenho que agradecer. Portanto, não tenho, mas eu não digo isto de forma irónica. Não é? Sim, Quer dizer, sim, é mesmo de forma sincera. Tenho que agradecer esse esforço e esse voluntarismo. Todo voluntarismo é positivo, desde que minimamente enquadrado. Não é? Porque, a certa altura, se não for enquadrado, o problema da organização é de tal forma esdrúxulo, cria um problema de organização de tal forma esdrúxulo que aquilo depois paralisa o sistema. Não é? Mas dentro digamos, de umas baias, não é? Que não são um risco, portanto, é uma região em que há alguma flexibilidade, com certeza, e é muito bem-vinda, e eu agradeço imenso, enquanto coordenador, a todos os autarcas, tenho tido uma resposta fantástica deles, portanto, não tenho tido nenhum problema. Já tivemos alguns episódios de ajuntamentos em centros de vacinação devido a erros de notificação. De quem é essa responsabilidade e o que é que está a ser feito para que não se repitam? A responsabilidade é de todos nós. A responsabilidade começa porque muitas vezes há uns erros informáticos, sim senhora,
Outras vezes são erros de transcrição de dados, não é do sistema central, é na transcrição de dados. Outras vezes são os erros das pessoas que são ansiosas, não é? Que nesta população idosa se diz para aparecerem às 11 e às 9 da manhã estão lá, não é? Só que às 9 da manhã estão lá os outros grupos, não é? E, portanto, só deveriam aparecer às 11. Portanto, os erros são todos nós. O que lhe queria dizer, isto é a mensagem que eu gostaria de passar, é que num processo desta dimensão, a percentagem de erros tem sido muito pequena. Isso é que é positivo. Nós podemos, quer dizer, imagine que em 100 situações, tem um caso que correu mal. E as pessoas só se focam nesse caso. Os outros 99 não importaram. Quer dizer, o grande esforço que foi fazer em 100, 99 corretos, e um correu mal, só se vê o que correu mal. Isso é uma perspectiva. Claro que a perspectiva deve ser aberta e não deve ser escondido nada, e o que correu mal deve ser identificado, até porque nos ajuda a corrigir. Mas não se pode pensar que aquilo é que é o mundo, aquela árvore é a floresta. Não, aquela árvore não é floresta. Porque a floresta foram outros 99 que correu tudo muito bem. E se pensarem que no último fim de semana, num único dia, foram vacinadas 64 mil pessoas, e depois tentarem procurar nas vossas peças coisas que tenham corrido mal, por favor, digam-me quantas pessoas é que correram mal, faça 64 mil. E façam essa justiça ao processo. Houve muitas recusas de vacinação ou não? Esse é um número que parece ser quase um segredo de Estado. Sim, não é segredo de Estado. Não se sabe exatamente quantificar esse número. O número não é muito grande, mas não se consegue identificar. Porquê? Porque não se percebe muitas vezes se foi porque não recebeu o SMS, porque tinha um número de telefone errado, porque se não conseguiu interpretar o SMS e respondeu mal, ou se realmente não quis ir ao processo de vacinação. Claro. Agora, as pessoas que respondem não, portanto, as que respondem ao SMS a dizer não, é uma percentagem muito pequena. Mas pequena, de 1%, Não, 2%? entre 1% a 2%. Mas depois, na realidade, não aparecem tantas pessoas como nós desejávamos em termos do agendamento que estava feito. E não aparecem porquê? Precisamente porque as pessoas deram o seu número, ao preencher os papéis, não é? Deram o seu próprio número de telefone errado. E, portanto, nós contactamos uma pessoa que não é essa pessoa, é outra. E muitas vezes não completaram os dados. Outras vezes, por exemplo, nós começámos com 96 mil pessoas na lista. Reduzimos para 71 mil pessoas, ou porque não tinham os dados corretos, ou porque já estavam grávidas e não podiam estar no processo, ou porque já tinham sido infectadas e, portanto, também não deviam estar no processo. Portanto, Ou porque já tinham sido vacinadas noutros grupos. ou que já tinham sido vacinadas noutros grupos. Pois. Portanto, quando nós dizemos vamos vacinar 80 mil professores, a nossa intenção é vacinar 80 mil professores, mas depois quando começamos a depurar, encontramos muito menos professores em ensino, não é? Portanto, professores e auxiliares, portanto, docentes e não docentes. Começamos a encontrar muito menos pessoas. Portanto, claro que se não houver culpa da pessoa a não ter ido ao processo, se foi por engano, porque a pessoa está sempre no processo seguinte e nós vamos tentar recuperar essas pessoas já para este próximo fim de E semana. quando é que começamos a tentar recuperar e vacinar os que já foram infectados? Isso A Ordem dos Médicos já Sim. veio queixar-se que há muitos médicos à espera nessa situação. Sim, isso é uma decisão da DGS, mais uma vez, é a Autoridade de Saúde. Eu presumo que essa decisão estava pendente de duas coisas. Uma é qual é o tempo em que a pessoa tem proteção, não é? Está imunizada. Esse tempo, há quem diga que são 8 meses, 9 meses, há quem diga que são 4 meses. Portanto, também não há nenhum estudo muito claro que tenha uma... Isso por um lado. Por outro lado, enquanto há falta de vacinas, não faria muito sentido estar a dar uma vacina a uma pessoa que já tem alguma proteção, havendo pessoas que não têm proteção. No momento em que as vacinas vão chegar em quantidade suficiente, eu julgo que essa restrição vai acabar. E o que se está a pensar, mas a DGS é quem é a Autoridade de Saúde, eu só estou aqui, digamos, eu não vou dizer especular, mas dizer que me parece que será óbvio, é que pelo menos uma dose de vacinas, essas pessoas, uma dose da vacina, receberão para aumentar, ao fim e ao cabo, a primeira dose de vacina foi a doença, Exato. e a segunda dose É o reforço. é o reforço da sua imunidade. Isso, em princípio, Então isso pode acontecer já na segunda isso fase. pode acontecer já na segunda fase. Por isso é que o plano tem que ser flexível.
mal se Isso consiga... significa que os profissionais de saúde que foram infectados, e são muitos, 20 e tal mil, Sim. podem ser vacinados na segunda Sim, fase. naturalmente, com a chegada dos tais 9 milhões de vacinas, não é? Não há necessidade de estar a deixar esse grupo para o fim. E o que é que responde todas aquelas associações que têm vindo a pedir a vacinação prioritária, por exemplo, aos sem-abrigo, para as pessoas com problemas de saúde mental, nomeadamente esquizofrénicos? Como é que, para as pessoas com doenças neurológicas, como é que se pode responder a estas O que eu pessoas? respondo a essas pessoas é que todas elas têm razão, porque vêm alegar princípios, uns humanitários, não é? Outros de saúde, e portanto todas elas têm razão, ou outros de serviço, não é? De utilidade, não é? Todas elas têm razão. Só que o número de vacinas não permite vacinar todos e têm que ser prioritizados. E essa prioritização magoa muita gente. Mas a indecisão é que não pode acontecer. Porque a indecisão é não vacinar ninguém porque ficamos indecisos. Quem é que vamos vacinar? E a vacinação por idades resolveria todos esses problemas. Desculpe. E a vacinação por idades resolveria todos esses problemas. Pronto, exatamente. É que a maior parte das doenças estão associadas à idade. As doenças não associadas à idade, essas é que devem ser prioritizadas. Porquê? Porque para as pessoas jovens, sei lá, uma pessoa com 20 anos, com diabetes tipo 1, deve esperar que a vacina chegue a ele, porque não tem 50 anos e não tem a comorbilidade tipo 2, não é? Que tem os diabetes. Ou deve ser acelerada, porque aquilo até com 20 anos, isso tem um significado. A pessoa ter diabetes tipo 1 tem um significado muito mais grave do que uma pessoa que tem 60 anos e ter o mesmo tipo de diabetes. Portanto, Mas isso está a ser estudado pela DGS. Isso está a ser estudado. É precisamente... estas coisas não são decisões fáceis. E as pessoas que estão na Comissão Técnica de Vacinação são pessoas muito competentes que discutem isto com muita profundidade, e eu tenho muita confiança no que sai, nas prioridades que saem. Já admitiu novos alargamentos nos intervalos entre vacinas. Isso também está a ser estudado? Pode vir a ser decidido em breve? Vamos ver, a partir do momento em que há muitas vacinas, alargar prazos entre vacinas também não faz muito sentido. Cada vez que eu alargo um prazo, se eu tiver a receber, só para ter uma ideia, né, 100 mil vacinas de um determinado tipo, todas as semanas, e eu alargo uma semana o prazo entre a primeira e a segunda dose, eu vacino mais 100 mil pessoas. Porque depois já não vacino mais, depois tenho que manter as segundas doses. Se alargo 2 semanas, vacino mais 200 mil pessoas. Portanto, o que aconteceu foi que na primeira fase, para proteger os mais idosos, foi necessário alargar esse prazo, porque uma vacina dada, uma dose, confere uma proteção muito elevada. E privilegiamos dar uma dose a mais pessoas do que dar 2 doses a mais pessoas, sem comprometer a eficácia da segunda dose. E isso foi feito nesse período. A partir de uma determinada altura, isso já não... Se eu estou a dar 100 mil vacinas por dia, avançar numa semana 100 mil pessoas, qual é o significado? Já se torna irrelevante. Já se torna irrelevante. Portanto, a decisão foi tomada na altura certa. Portanto, E neste momento, como é que está a ser feita a gestão de reservas? as reservas estão... isto é outra questão que tem a ver com o avançar. Sempre que eu administro mais cedo uma vacina, eu estou a dar proteção mais cedo àquele grupo de pessoas. Portanto, o que é que nós fizemos? Em vez de estarmos... Vêm 2 vacinas para Portugal. Uma fica em reserva e outra é vacinada. Não é? E essa vacina está, nos casos, 1 mês à espera, não é? E noutros casos, 3 meses à espera, não é? Que é o caso da AstraZeneca. O que nós fizemos foi, em termos estatísticos, usar as vacinas que estão a chegar para ir dando a segunda dose também, para contribuir para as segundas doses, avançando as primeiras doses logo, portanto, aumentando ao máximo o número de população que pode receber uma primeira dose. Isto tem um risco. Se houver uma quebra de fornecimento, Não tem a segunda não dose. temos a segunda dose. Como é que nós Controlamos o risco. controlamos o risco? Criamos uma reserva para, se houver uma quebra, conseguimos durante 1 a 2 semanas aguentar as segundas doses até se repor portanto, o abastecimento. Não é? E é assim que nós estamos a funcionar, e tem funcionado bem. Portanto, nós avançamos muito as primeiras doses, dando proteção mais cedo às pessoas,
O que foi muito útil, por exemplo, nos lares, não é? E nas respostas sociais, isso teve um contributo muito grande, porque reduziu imenso a mortalidade. Já se começam a sentir esses resultados. E, de facto, foi uma política de avançar logo a primeira dose, sem estar a guardar para cada primeira dose uma segunda dose. Há países que já começam a falar numa terceira dose devido às novas variantes. A terceira vaga. Não, Ou uma terceira numa dose. Uma terceira dose. numa terceira dose da vacina devido às novas variantes. Cá também já começamos a ponderar isso. O que é que isso poderia implicar no plano? Eu Ou acho ainda é que, cedo para falar nisso? eu acho que ainda é cedo para falar nisso. De qualquer forma, claro que esse problema está a ser, pelo menos pensado, não vou dizer que já está a ser trabalhado, está a ser pensado. Agora, este vírus pode ser um vírus que vai viver connosco a partir daqui como vive o vírus da gripe. E que nós, de X em X tempo, temos que vacinar 7 milhões, Quantas 8 milhões de doses, pessoas, afinal, não é? é que nós já temos encomendadas? Falou-se em 39 milhões, mas eu olhei para os números e parecem-me ser menos. 35,8 milhões de encomendadas. A promessa é de verem 35,8. Dá para vacinar 3 vezes a população portuguesa e sobra. Não, atenção que isto são 2 doses, não é? Porque Claro, muitas claro. das vacinas 15, são. Sim, mas é só para dizer que o governo não. Também a justiça tem que ser feita. Não poupou, não é? Comprando só 20 milhões de doses, não é? E comprou. Há outros países que compraram muito a AstraZeneca e que agora estão numa situação difícil. Comprou um leque diferenciado de vacinas para evitar ficar dependente de Só de uma um tipo de marca. vacinas. Portanto, há coisas positivas que foram feitas e, portanto, nós também temos que referir isso. Não é? Porque Em às vezes abril só nós vamos parece receber que já a Janssen, doses da nós Janssen, que é vamos só uma receber- dose, não é? Sim, nós, exatamente. Na segunda quinzena de abril, vamos receber já cerca de 80 mil vacinas. E essa vai ser reservada para algum grupo em especial? Ou não, é distribuída aleatoriamente? Há aqui um princípio que é: nós não vamos criar vacinas para grupos, nem prioridades da vacina A para a pessoa especial X. Não é? Sim. Agora, eventualmente, para determinadas situações em que, em termos logísticos, uma dose é muito importante, porque evita muitos problemas logísticos, isso pode estar... Por exemplo, nos acamados. Isso é um exemplo típico, não é? Dos acamados. Isso pode ser considerado. E não está a ser pensada, por exemplo, a AstraZeneca ser reservada só para um determinado grupo etário. O Canadá suspendeu a AstraZeneca, agora em Berlim estipularam que a AstraZeneca só deve ser dada abaixo de 60 anos. Isto não é, de novo, mais um revés para a AstraZeneca, que já está muito fustigada pelas uma série de episódios. Vamos lá ver. Há muitos episódios sobre a AstraZeneca. Exato. Se esses episódios correspondem a uma realidade, a uma preocupação de saúde efetiva ou outra coisa, eu não vou sequer comentar isso. Acha que pode ser uma guerra comercial ou política? Eu não vou comentar isso. Portanto, deixo à imaginação e à capacidade interpretativa dos ouvintes desta rádio e do vosso público. O que acontece é que há um regulador europeu em que fazem parte desse regulador europeu todos os países europeus que fazem parte da União Europeia e que têm cientistas e têm uma capacidade, têm dados e têm uma capacidade que nenhum regulador de um país sozinho tem. E esse regulador diz: a vacina é segura e é eficaz. E depois há alguém que acha que não é segura e eficaz. Ou seja, o risco de não tomar a vacina é superior? É muito superior. Eu posso lhe dizer umas contas muito simples. Os casos em que ainda há dúvida, não é? Possa haver uma relação causa e efeito entre tomar uma vacina e ter um evento tromboembólico, não é? É 1 em meio milhão de pessoas. Em cada meio milhão de pessoas é um caso. E ainda não há certeza que haja essa relação. Portanto, mesmo assim, não se tem certeza que haja essa relação. Ora bem, nós temos uma população de 10 milhões de pessoas. Já morreram 16 mil pessoas com o Covid. Portanto, numa linha, os portugueses estavam a passar numa linha, em cada 600 portugueses morreu. Portanto, o que é que a senhora, não é, enquanto cidadã, quer estar? Quer estar na linha de 1 em meio milhão, em que, por acaso, pode-lhe sair, digamos, o azar desse ser a pessoa em meio milhão, e mesmo assim ainda não está provada que haja essa conexão, ou quer estar na linha
em que 1 em 600 vai morrer. 1 em 600 no último ano, porque a continuar vão morrer mais pessoas e, portanto, cada vez... Portanto, quando se diz que a vacina é extraordinariamente positiva, comparando riscos e comparando benefícios, é precisamente isto. Tem um risco, não tomar a vacina, tem um risco quase 1000 vezes superior a tomar a vacina. Portanto, Acha que isto pode estar associado ao preço da AstraZeneca, que é cerca de, não sei se fez bem os cálculos, quase 10 vezes inferior ao da Pfizer e ao da Moderna? olha, se eu fosse comentador da área farmacêutica ou da indústria farmacêutica, Sim, mas responderia isso. Assim, eles prescindiram do lucro, ao contrário da Pfizer e da Moderna. eu não lhe posso comentar isso. Como compreende, não vou entrar, deixo isso ao critério, ao bom critério dos ouvintes. Portanto, a realidade é esta. A vacina é a mais barata. Não é? Eles prescindiram do lucro para poderem... Para poder ser mais barata. Para parecer mais barata e pronto. E isto depois é o que é. Mas concorda com aqueles que defendem a quebra de patentes? Acha que se pode chegar a um ponto em que isto se justifica? Pelo menos do ponto de vista mundial, em que há países que de facto não têm acesso. A quebra de patentes é um problema perigoso. Quer dizer, é um precedente perigoso. Porque, claro que há muito investimento público que deve ter um retorno qualquer, de outra forma. E espero que esses contratos, não é, desses investimentos tenham feito isso, mas esse investimento também foi muito importante para acelerar o desenvolvimento da vacina. Portanto, se calhar o retorno foi precisamente a aceleração do desenvolvimento da vacina. Portanto, nós pagamos para ter uma vacina este ano e não daqui a 5 anos. Não é? Claro. Portanto, às vezes as pessoas também não percebem, querem ver uma coisa real. Sim, uma coisa real é que andámos 5 anos, pusemos a velocidade e andámos 5 anos para a frente. Não é? Pronto. Quebrar a patente, isso vai desregular e vai criar um precedente no mercado que pode ser perigoso para a frente. E, portanto, essas coisas têm que ser todas medidas com muito cuidado. Às vezes, parece-me que há uma certa facilidade interpretativa do que devemos fazer isto, mas há muitas variáveis. Não se ponderam as consequências. Acredita que, mesmo com alguns problemas e contratempos, será possível atingir a imunidade do grupo em agosto, como já anunciou o Comissário Europeu? Eu julgo que sim. Eu julgo que, apesar de... Eu gosto mais do conceito de proteção de grupo do que imunidade de grupo. É diferente, de facto. Porque, a proteção, porque é só a primeira dose, não é? Sim, a imunidade de grupo tem um significado que é a pessoa que foi vacinada não é transmissora do vírus. Portanto, não consegue ser um veículo transmissor do vírus a outra pessoa. A proteção do grupo é aquela pessoa está protegida contra o vírus. Portanto, parece-me que neste momento, como não há prova que a pessoa que que já foi vacinada não seja portadora de vírus, portanto, não há prova, nem que sim, nem que não, é difícil estar a falar em imunidade de grupo. Portanto, no conceito da imunidade de grupo, no conceito estatístico da imunidade de grupo. Proteção de grupo, sim. Portanto, nós vamos atingir de certeza, se as vacinas chegarem, eu digo sempre porque se de repente há uma catástrofe e as vacinas não chegam, depois não podem vir cobrar, porque não consigo vacinar pessoas sem vacinas, não é? Mas se as vacinas chegarem, e de acordo com os planos e com todas as indicações que nós temos, nós, no final do verão, teremos mais de 60% da população com uma dose. 70%. No final do verão significa setembro? No final do verão, eu digo no final do verão e não lhe quero dizer a data A, nem a data B, nem a data C. Também já tinha dito que até seria possível antecipar. Exatamente. Se correr tudo bem, se vierem os 9 milhões de vacinas agora e se esses 9 milhões forem reforçados e nós conseguirmos administrar as vacinas, basta fazer um cálculo. Não é? 9 milhões, mesmo que fossem 2 doses, eram 4 milhões e meio de pessoas. Nós já vacinamos 1,2 milhão de pessoas. Portanto, 4 milhões e meio mais 1 milhão já são 5,7 milhões. Não é? Portanto, começa a fazer os cálculos. Portanto, muito rapidamente, se vierem 12 milhões de vacinas, é dividir por 2, não é? Portanto, havendo uma vacina que não é dividir por 2, os números ainda... Portanto, eu não quero é ser super otimista, porque nós pagamos caro, às vezes, o otimismo. Não é? E, portanto, eu sou
prefiro ser pessimista e depois ser otimista nos resultados. Pessimista nas previsões, otimista nos resultados. Portanto, eu hoje estou convencido que nós, no verão, portanto, meados do verão, fim do verão, temos certamente mais de 70% de pessoas protegidas. E eventualmente vamos conseguir fazer isso antes. No sábado faz 2 meses, não é? Que foi nomeado coordenador da Task Force. Olha, Tem ideia do que correu bem e do que correu mal? E sabe quando é que vai ser vacinado? Porquê que ainda não foi vacinado? Ainda bem que me lembra que foi só no sábado, que faz 2 meses, que a mim parece que já passou muito mais tempo. Mas pronto, sobre se vou ser vacinado ou não, isso é um dilema com que vivo, não é? Eu, em termos das minhas regras militares e das minhas funções militares, já devia ter sido vacinado, mas eu prescindi da vacina porque acho que nestas funções tem que dar o exemplo. Portanto, vai ser dos últimos, assim. Pronto, é exatamente. Por isso vou arriscar e vou tentar dar a minha vacina a quem mais precisa e depois... Mas isso quer dizer que acha que também que os responsáveis políticos também deviam ter dado o exemplo? Negativo. E eu digo isto negativo com muita força, porque é uma questão... Eu estou numa posição muito especial, porque sou a pessoa que decide, muitas vezes, a gestão do plano. Se é uma vacina mais para a esquerda, uma vacina mais para a direita, se vamos acelerar aqui. E, portanto, nessa posição, não me parece muito curial em termos éticos estar a utilizar os meus privilégios que não são privilégios, ao fim e ao cabo, são, portanto, a minha função militar para me vacinar. Portanto, ou seja, se não fosse coordenador da Task Force, já tinha sido vacinado? Sim, já tinha sido. Já tinha sido vacinado. No verão passado e no outono, também coordenou uma equipa das Forças Armadas que ajudou na reorganização dos hospitais de Lisboa. Que balanço é que faz desse trabalho? Porque depois vivemos aquela situação de grande aperto nos hospitais. A ver, nós éramos um grupo essencialmente virado para a matemática e para a estatística e para o planeamento. E passámos todas as recomendações que nos pareciam óbvias na altura, avisámos com antecedência das curvas, fizemos previsões sempre uma semana para a frente, portanto, o que permitia aos hospitais saberem o que é que ia acontecer uma semana para a frente, e isso foi muito positivo. E depois também criámos, de alguma forma, uma cultura de união entre os hospitais, porque os hospitais, cada um trabalhava da sua forma e da sua... Tipo quintas. Porque, não vou dizer quintas, mas cada um com as suas administrações, e claro que é legítimo, né, as suas administrações preocupadas com os seus hospitais. E o Ministério da Saúde fez esse papel, portanto conseguiu, de alguma forma, harmonizar e trazer todos a um combate comum. Não é? E nós temos que nos lembrar de uma coisa, nós não colapsamos. Houve países em que, perante a desproporção, não é, que tiveram que enfrentar, colapsaram os sistemas de saúde, os sistemas de assistência social, houve idosos abandonados, houve debandadas, idosos completamente abandonados, havia idosos mortos a viver com outros idosos que estavam abandonados. Em Espanha, aqui ao lado. Pronto, eu não vou dizer o país. Mas isso foi na primeira fase da pandemia. Sim, na primeira fase. Portanto, nós nunca nos aconteceu isso. E os nossos hospitais estiveram até ao fim, até ao pico da pandemia, a conseguir dar resposta a toda a gente. Criaram... Ainda assim, aqui na zona de Lisboa, houve aquela sensação de que se estava à beira do colapso, não é? Uma vez mais, a tal sensação dos 99-1, não é? Houve uma situação com ambulâncias, foram logo filmar, coitadas das pessoas, não saem das ambulâncias. Não é? Mas tem que se analisar exatamente o que é que aconteceu. Um problema no Amadora Sintra, com o sistema de oxigênio. Pronto, com oxigênio. Mas, vamos ver, a vida é cheia de problemas. E nós temos que os enfrentar e temos que os resolver. Se alguém pensa que no meio de uma pandemia destas se faria tudo com uma ligeireza e com uma facilidade tremenda, então não era uma pandemia, era uma doençazinha. Por isso é que diz que isto é uma guerra? Claro que eu digo que isto é uma guerra. Ouça, na Guerra da África morreu menos gente em 3 teatros durante 13 anos do que morreu nesta pandemia. Não sei se as pessoas têm noção disso. Não é? E a economia não foi tão afetada como foi afetada agora, portanto, neste último ano. Isto é uma guerra que não são tanques, nem não são
carros de combate, não são aeronaves, não são navios, não são pessoas a disparar sobre nós. É um vírus que está a disparar sobre nós. E nós temos, eu quando digo combate, não é andar a dar tiros. É uma mentalidade. E no combate há perdas. As pessoas têm que perceber que não há combate sem perdas. Agora, a vitória é nós conseguirmos organizar-nos para salvar o máximo número de pessoas dentro deste combate. E é isso que nós temos feito. E quando estava a falar da pandemia e das respostas dos hospitais em Lisboa, nós, na realidade, conseguimos, no meio de uma crise tremenda, eu falo pelo Hospital das Forças Armadas, mas o Hospital das Forças Armadas só foi mais um hospital, entre outros, porque os outros hospitais fizeram isto. Nós, de março ao pico da pandemia, aumentámos 10 vezes a capacidade. 10 vezes. Quer dizer, se acham que isto não é flexibilidade e resposta, então digam, quer dizer, eram 1000 vezes, eram 100 vezes, quando é que... O papel das Forças Armadas não tem sido muito mediatizado. Porque vocês são discretos. As Forças Armadas foram bem integradas neste combate, sim. ou podiam fazer mais? Não, acho que fomos bem integrados. Fomos chamados no momento em que era necessário. Eu julgo que o Estado, todos os agentes do Estado compreenderam que, havendo ali uma capacidade, ela tinha que ser usada no momento deste, e foi usada. Não? Portanto, não vejo... Agora, a questão da mediatização. Eu, infelizmente, eu sou marinista e gostava de andar discreto, não é? Os senhores não me deixam, não é? Debaixo da... Os Mas senhores já não me tinha deixam. alguma experiência de comunicação. Sim, também, mas gostava de andar discreto e gostava de fazer o meu trabalho sem ter que permanentemente estar a responder. Mas, como é evidente, agora tenho uma obrigação, não é, de responder publicamente pelo processo de vacinação e não consigo ser discreto. Não é? As pessoas estão permanentemente a perguntar-me e a quererem que eu vá fazer entrevista A, entrevista B, entrevista C, etc. Mas eu não gosto do mediatismo. Eu acho que nós devemos fazer o nosso trabalho e ter tempo a fazer o nosso trabalho de forma profissional. E, claro, que se não o fizermos bem, seremos condenados por isso. Se o fizermos bem, também seremos beneficiados por isso, em termos de opinião pública. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada obrigada por ter vindo. A Hora da Verdade volta para a semana. Muito obrigado. Muito obrigada.